secretaria de Estado ou de município, né, de governo, está lá lacrado e ninguém pode abrir lá até que a justiça tome alguma decisão sobre o assunto. Então, selo também servia para isso. E a gente vê na Bíblia Sagrada alguns casos em que pessoas foram vítimas de algum selo. Só que essas pessoas eram pessoas tementes ao Senhor. Eram pessoas que estavam sendo prejudicadas por alguém. E elas precisaram da divina intervenção do Senhor para que elas alcançassem o sucesso ou que elas conseguissem a vitória. E a gente está estudando na escola bíblica dominical, estamos estudando a história de Esther. E a gente lembra da história de Esther. Existe um homem chamado Amã, e esse homem, ele tentou destruir o povo judeu. E diz a história, diz a Bíblia, que Amã conseguiu fazer com que o rei Assuero, o rei Xerxes, ele assinasse um decreto para que todo judeu fosse morto e exterminado da face da terra. E é interessante que Amã conseguiu isso, ou foi fazer isso com o rei, movido por algumas gritos que foram cantados aqui, por inveja, por fofoca, né? Por causa disso, o faraó, ele determinou que todo mundo prestasse reverência para Amã. Só que um judeu chamado Mordecai, ele não prestou reverência para ele. E os seus amigos chegaram nele: você está vendo? Todo mundo está aí, ó. Quando você passa, se inclina. Mordecai, não. Quando ele soube disso, diz que ele ficou com raiva. Quando ele soube disso, ele ficou furioso, com ódio. E, para encurtar a história, ele levanta uma forca e fala, já com o decreto de que todo judeu ia morrer. O primeiro judeu que ele queria que morresse era Mordecai. E ele queria que fosse numa forca alta, na frente de uma mesa que ele estaria jantando com o rei Xerxes. Aquele seria um espetáculo para ele, né? O Mordecai sendo enforcado ali na frente dele. Só que Mordecai era crente. Só que Mordecai tinha, vamos dizer entre aspas, uma igreja naquela época que orava ao Senhor, pedia a intervenção do Senhor. E Mordecai vai, chama a sua sobrinha, que agora era a rainha Esther, conclama todo o povo, e eles começam a orar ao Senhor, pedir um livramento para o Senhor. Com a intervenção de Esther, Esther vai até o rei, coloca para o rei: rei, eu vou morrer. O rei fala: você está alegre como eu vou estar alegre? O meu povo vai morrer e eu também vou morrer. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Mas como que eu vou fazer? O que aconteceu? Tem uma lei aí, ó. Amã fez uma lei que todo o meu povo vai morrer. E se é o meu povo que vai morrer, eu também vou morrer, porque eu também sou desse povo. E a gente precisa que o Senhor faça um novo decreto anulando aquele. Mas a lei que o rei havia selado com o seu selo não podia ser revogada. Não poderia voltar atrás. E eles começaram a pensar numa solução para aquilo. E através de Mordecai, eles bolaram a seguinte forma: então o rei faz
seguinte: dê ordem para que todos os judeus se preparem, e naquele momento, se alguém vier para atacar, para matar, para ferir-nos, eles possam se defender. E na defesa, eles vão estar preparados, eles vão estar armados, e ai de quem vir contra eles. E eles assim fizeram. Deus deu livramento para o povo de Israel. Deus deu livramento para o povo judeu. E quem é que foi levantado naquela forca? Amã. Ele foi levantado naquela forca e ele foi morto. Ou seja, o que a gente aprende aqui? Aquele selo que Amã, através do rei Assuero, eles tinham lá, né, feito, não podia arrebentar. Deus, através de Esther, eles conseguiram quebrar aquele selo, e eles estão até hoje, e até hoje, né? Hoje já deve ter tido alguma coisa lá, o mês passado teve, eles ainda lutam contra Israel até hoje. Já passaram 2.500 anos. Esse Esther foi o primeiro levante contra a nação inteira, contra Israel inteiro, mas até hoje o Senhor tem dado livramento a Israel, e Ele continuará dando. Aquele selo, ele foi quebrado por Esther. Mas a gente tem outros selos na Bíblia, em que a gente quer lembrar nesta noite. A gente lembra de Daniel no capítulo 6. Daniel no capítulo 6, ele era um homem temente a Deus, e um homem temente a Deus também, que era elogiado também pelo rei. E nessa época, Dario agora gostava de Daniel, e pensava colocar Daniel sobre todo o reino, seria o primeiro ministro de todo o reino. Mas o que acontece? Surgem os invejosos, e os invejosos chegam lá no rei e falam assim para o rei: rei, vive para sempre. Olha só, rei, nós te amamos muito, faz um decreto aí, faz um decreto que durante um mês todas as petições tenham que ser feitas somente a ti, porque tu és um Deus para nós. Faz um decreto desse jeito, ninguém vai poder adorar a outro Deus, porque eles sabiam, eles queriam derrotar a Daniel, e sabia que a única forma deles derrotar Daniel era em alguma lei do Deus de Daniel. E eles sabiam que na lei de Deus de Daniel, Daniel não poderia se prostrar diante de nenhum outro Deus, não poderia fazer isso. E aí eles sabiam que aí eles iriam pegar Daniel. E foi assim. O rei faz o decreto: 30 dias, ninguém vai adorar ninguém, só a mim. Todo pedido, venha a mim. Mas a Bíblia fala que, como de costume, Daniel vai para a sua casa e entra no seu quarto para orar. E aí a gente pensa assim: lógico que ele entrou no quarto, ele fechou a porta, fechou a janela, e orando em secreto, o rei não ia ver que ele estava ali orando. Ele orou no seu quarto, sim, mas no seu quarto tinha uma janela aberta em direção a Jerusalém, e ali ele orava com a porta, com a janela aberta ao Senhor. E os inimigos dele viram que Daniel estava orando lá, e eles correram para o rei: rei, não teve o decreto? Tu não fizeste o decreto? Não selaste com o teu anel? E o selo do rei não pode ser quebrado. Lei dos medos e dos persas não pode ser quebrado. O senhor vai ter que jogar ele na cova dos leões, como o senhor havia escrito lá no decreto. Diz que a Bíblia, que ele ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel, mas ele tinha que obedecer, ou cumprir o decreto. E vai agora Daniel, ele chama Daniel, e ele fala para Daniel: irmãos,
O rei sabia o Deus de Daniel. Sabia que ele era rei. Porque o rei chega para ele e fala assim, que ele sabe. O Deus a quem tu continuamente serve não vai livrar você da boca do leão. Colocou lá, jogou Daniel na cova, trancou a cova, cercou a cova, estava lá, lacrado, ninguém podia abrir. Ele vai dormir, não consegue dormir, preocupado. Amanhece, ele corre lá, chega lá diante da cova dos leões e ele grita: ah, Daniel, será, Daniel, que o Deus que tu continuamente serve, ele livrou você, ele pôde livrar você? Daniel grita lá de Deus: oh rei, o Deus que eu sirvo, ele enviou um anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. O decreto do rei, o selo do rei, não pôde com o anjo do Senhor que desceu ali naquela cova e deu liberdade, deu livramento a Daniel. O anjo, ele veio e quebrou todo esse selo. Mas a gente lembra ainda, irmãos, que lá no sepultamento de Jesus, Jesus morreu na cruz do Calvário, e daqui a pouco o corpo dele é tirado. José de Arimateia tira o corpo de Jesus, leva para uma sepultura nova e coloca lá. Aí vem os fofoqueiros de novo: olha, ele havia dito que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então vamos fazer uma coisa: coloca lá uma guarda armada lá, que não tenha jeito dos discípulos roubarem o corpo de Jesus para depois dizerem que Jesus ressuscitou. Ponha uma guarda fortemente armada lá. Mas não fica só nisso não, que ele já ludibriou guardas, na linguagem deles, né, irmãos? Já enganou guardas, ele tem um poder meio misterioso lá, que ele consegue driblar os guardas. Já teve caso de uns guardas ficar cego, não ver aonde ele estava. Já teve casos lá muito estranhos com a guarda. Então, além disso, faz uma coisa: coloca um selo lá na porta do sepulcro, põe uma pedra grande, rola lá que não dá para dar as pessoas tirar facilmente. Ponha um selo lá, selo do Império Romano. Ninguém vai poder romper aquele selo. Se romper, a gente vai ver que aquele selo foi liberado, foi violado. E assim foi feito. Chegou domingo, vem as Marias para embalsamar o corpo de Jesus. Elas precisavam abrir o sepulcro e elas vinham no seu coração: quem removerá a pedra do sepulcro? Uma pedra tão grande, quem vai poder fazer isso? Remover a pedra do sepulcro? Já foi selado. O que nós vamos fazer para fazer isso? E diz a palavra do Senhor: quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida. Um anjo estava sentado em cima da pedra e elas receberam a mensagem: ele não está aqui, já ressuscitou, como ele havia dito. O selo romano não foi capaz de deter o nosso Senhor, de deter a sua ressurreição, porque o nosso Senhor, o anjo, que veio ali, ele arrebentou aquele selo, abriu aquela sepultura, e hoje nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Mas a gente ainda quer lembrar, para finalizar, lá em Apocalipse, diz a palavra de Deus que João estava lá no céu, arrebatado, e quando ele chega lá, ele vê que tinha um livro
tinha 1, 2, 3 selos, mais 7 selos. E ele começou a ver que ninguém podia abrir e desatar os selos. E diz a palavra que ele escreve que ele chorava muito, porque não tinha ninguém que pudesse fazer isso. Só que aí, em determinado momento, ele ouve uma voz do céu que diz assim: não chores, eis aqui o leão da tribo de Davi, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante dele, e contendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o quê? As suas orações. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E o número deles eram milhões de milhões e milhares de milhares. Eu não sei se você já entendeu aqui. Você sabe quem é que vai estar entre esses milhões de milhões e milhares de milhares? Você sabe quem? Você sabe? Sabe? Eu e você estaremos lá diante desse povo, cantando: digno é, Senhor, de tomar o selo e de abrir os livros, de desatar os selos, porque para tu, Senhor, você foi morto e é digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória, e é digno de abrir esse livro. Você acredita que o Senhor foi morto, ressuscitou, mas Ele é digno, hoje fala muito, de desatar os nós da sua vida? Você acredita nisso? Que o Senhor hoje, Ele é poderoso para desatar os selos que de repente estão aí, o diabo colocou, os Nabucodonosor da vida, os Darios da vida, as Jezabéis da vida, colocaram aí na nossa vida, mas o nosso Senhor, Ele é digno para desatar todo e qualquer selo. Mas eu queria finalizar dizendo para você: existe um selo que Jesus não vai desatar. Existe um selo que Jesus não vai romper. E qual é esse selo? Na sexta-feira eu disse para os irmãos que Deus lá do céu, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou a esse mundo, só que esse mundo era perdido, esse mundo era pecador, e Deus, na sua santidade, Ele não podia ter contato com esse mundo. Mas Jesus, Ele toma a frente e fala assim: Deus, tu amaste esse homem, tu amaste essa mulher, deixa que eu vou descer lá, e eu vou morrer em lugar dele, e eu vou santificar eles, eu vou redimir eles, e eles serão novamente santificados para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo diz assim: eu não quero ficar de fora dessa. Todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus no Calvário, eu vou selar com o Espírito Santo das promessas. Para quando? Para eles falarem línguas? Sim, para falar em línguas. Para profetizar? Sim, para profetizar. Para evangelizar? Sim, para evangelizar. Mas muito mais
mais do que isso, para o dia da redenção, que nós estamos aguardando e esperando o dia que Jesus virá buscar a sua igreja. E é por isso que nós estamos aqui. E este selo, o Senhor Jesus, Ele não vai desatar, porque esse selo está dizendo, está comprovando, está autenticando que eu e você fomos comprados com o precioso sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E nesse selo está o nome que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por amor de mim e de você. E esse selo, a Bíblia fala que Jesus, Ele fala assim: aqueles que tu me destes, de maneira nenhuma, não tem como, eu não lançarei fora. Eles são meus, eles estão escritos na palma da minha mão. Eu sei o nome deles, e se eles têm um nome que não é um nome apropriado, eu já tenho aqui no céu uma pedrinha branca com um novo nome que eu vou dar para ele. Quem sabe ele chama assim Jacó Trapaceiro, quem sabe ele tem um nome que não é muito adequado para nós. Nós não erramos esse nome, não honramos esse nome, mas o Senhor, na cruz do Calvário, Ele vai e Ele nos honra, e até o nosso nome, Ele vai nos dar um novo nome, e nós vamos estar para sempre com Ele. Você é propriedade do Senhor, você foi comprado por bom preço, então glorifique, pois, a Deus no seu corpo, na sua vida, na sua mente, de todas as formas, porque você foi salvo para o louvor da sua glória. E um dia nós estaremos lá no céu, louvando e bendizendo ao Senhor, que Ele sim é digno de todo louvor e de toda glória. Glória a Deus. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Deus não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém? Bom, já praticamente já concluí o meu trabalho. Eu quero agradecer desde já todos os irmãos. Eu vou separar dois irmãos para criar um lado. Nem de 10 minutos eu concluo aqui. Eu vou fazer uma síntese, eu não vou começar os irmãos. Fazer uma síntese, só que é um resumo. Eu quero convidar o nosso auxiliar Jaelson vem aqui à frente, e o nosso auxiliar Genuíno, os dois para vir aqui à frente, para que nós possamos administrar já da igreja, conheço eles, o testemunho dele. Fiquem com a frente para lá, para a igreja, os dois, amém? Que é o nosso irmão Genuíno, coopera aqui em nome de Deus, um bom tempo, nosso Jaelson, cooperador aqui, e sabemos que a primeira chamada para Cristo é a chamada coletiva. Está em João 3,16. Todos aqueles que creem em mim serão salvos, né? Vídeo ao meu mundo da maneira e tal. Mas dentre aqueles que foram chamados, Deus tem algo específico para alguns. Outros são porteiros, outros são maestros, irmãos de oração, uns são os auxiliares, uns são diáconos, outros são os presbíteros, outro evangelista e um pastor, para apacentar, coordenar a igreja do Senhor. O diácono, ele é uma posição que ele trabalha entre o pastor e a igreja, é um elo da igreja, ele é o administrador da igreja, né? Tem que ser boa reputação. Eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos as qualificações do diácono, não vou demorar muito. Diz assim: convém que ele tenha bom testemunho,
dos que estão de fora, não de dentro, de fora. De fora, diz aqui, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, o que o diabo seja honesto, de língua dobre, não dando a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também esse seja primeiro provado, depois sirva, se for irrepreensível. De sorte que as mulheres seja honesta, a companheira, não maldizente, sóbria, fiéis em tudo. E o diabo seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa, porque os que servirem bem um diácono adquirirão para si uma boa posição e muitas confianças de fé que há em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém. O primeiro diácono foi Jesus Cristo. Cristo veio para servir, ele não serviu, ele veio para servir. E todos nós que somos servos de Deus temos a consciência que viemos para servir. Um pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Eu mesmo, os irmãos sabem, aqui moro aqui, todo mundo me conhece. E existem dois tipos de pastor na igreja. Que pastor é esse? Dois tipos de pastor, talvez os irmãos não sabem. Um são pastor da artilharia e um da infantaria. Essas armas que eu digo assim, são a arma do exército brasileiro. Pastor de artilharia é aquele que prega no avião, bombardeando, pega no manual. E a artilharia são aqueles que pregam por terra, pau. Existe pastor que só é pastor de artilharia. Como assim? Só prega para a igreja, pega o carro e vai para casa. Então estou dizendo assim, não visita ninguém, não socorre ninguém, não vai a funeral, ninguém conhece ele. Numa cidade pequena, todo mundo conhece o delegado, o pastor, o padre, todo mundo conhece, é conhecido. E o pastor precisa ser conhecido, ele tem que amar a sua comunidade, não só as ovelhas. Ele está, se for da casa de uma ajuda, um socorro, ele está pronto a atender. Ele tem que saber conscientemente que se o pastor dos conservadores não é aqui, para dizer a minha pátria não é aqui, o Deus não é aqui, é na eternidade. Para isso. E os irmãos que estão aqui dispostos a falar com eles, reunir a esposa deles, essa vontade, e agora ele vai ter uma responsabilidade. É o primeiro que chega o ministério da igreja, em prol da igreja, Santa Ceia, visitar as pessoas, fazer o funeral, se puder ser necessário, me representar em algum lugar, e assim sua função, eles estão dispostos já a atender e acatar essa sugestão. Amém, meu irmão? O diabo é servidor. Cristo Jesus foi o primeiro diabo, ele veio para servir, dar sua vida por nós. E nós, como crentes, como servos de Deus, precisamos desse senso de responsabilidade. Nós não estamos aqui, estamos aqui passando por dias. Amém? Deus abençoe a nosso diácono auxiliar Joelson. A partir de hoje ele é diácono. O nosso auxiliar genuíno. E vamos trabalhar na obra de Deus. Vamos para a boa obra, para trabalhar. Aqui eles estão conscientiando a sua responsabilidade, do seu ato aqui. Pedir trabalho, visitar, precisar de uma apresentação no lugar. E assim vamos aprendendo cada dia mais a servir o Senhor Jesus. E tem que ter uma boa reputação, do de fora, do de casa, bom testemunho. Existem dois tipos de diabo. Tem o diabo e o inhaco. Diabo é aquele que atrai as pessoas. Onde mora, as pessoas vão a ele, tendo uma orientação. Os irmãos da igreja vai lá, fala com ele, dá uma resposta satisfatória, abraça o irmão, ama os irmãos, tem paciência com os irmãos, e tem outro chamado inhaco. Inhaco é aquele que inhacando os irmãos, fofocando com os irmãos, botando os irmãos de casa da guerra para fora, tendo problema. Não, esse não é diabo, esse é inhaco, inhacando as pessoas. Mas aqui não, aqui Deus vai estar chamando pessoas para diácono, com letra maiúscula, para servir a igreja de Deus e prosperar. Prosperar, nós sabemos que nosso objetivo aqui é para ganhar o mundo para Cristo. Jardim Paulista para Cristo. Aleluia. Orar, evangelizar, visitar as pessoas e assim sucessivamente. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar a igreja, não quero para nós fazer uma oração por ele.
todos os irmãos, eu quero que fique aqui de joelho os dois, fique de joelho, nós iremos orar por os dois e depois levar os avisos, né, e ir para nossas casas. Eu quero convidar um pastor para fazer essa oração, nosso pastor Walter, seu Walter, ele vai orar por Icuriá, amém? Senhor, para cá, abençoado, bem? Aleluia. Eterno Deus, Pai do Senhor bem amado, Salvador Jesus, levanta, meu Pai, para cuidar do céu, Senhor. Aqui estão por te serve nessa noite, Senhor. Recebendo essa oração, meu Deus amado, para que possa, Deus amado, servir, Pai, na tua casa, para que possa ganhar para teu reino, Jesus querido. Ouvindo a palavra, sabe o que é alma, Senhor, para a tua glória, meu Deus. Por ter sido construído, para que a tua obra esteja sobre ele. Use, Pai, poderosamente, onde ele vai pregar a tua palavra. Fala do seu lábio, Jesus querido, pelo poder do teu nome, da tua palavra. Usa poderosamente o instrumento para essa tua obra, para que exalta, Pai, Senhor, para o teu reino, Senhor. Pai, obra, Espírito Santo, entrega o teu servo em tuas mãos nesta noite, junto com o teu servo ministério, ó Deus, o pastor Joel, Jesus querido, ó Pai, nesta noite, todos os obreiros, Senhor, eu declaro nessa noite o teu servo abençoado e consagrado para ti, Senhor, pela expulsão de mundo nesta noite, em nome do teu filho amado Jesus, o Deus que vive, Deus que reina, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Precisa dar uma pedir para ser bonitinho, mas a gente vai vir bacana nessas casas, tá bem? Graças. Glórias a Deus. Aleluia. Honra e glória a Deus. Irmão, rapidinho. Eu peço que vocês orem por mim e por minha esposa, tá bem? Podemos dizer que ela é a Sara do século 21 e eu sou Abraão. Amém? Quando alguns obreiros de 60 anos de idade, 65, pedem jubilação, eu cheguei. Na Bíblia Sagrada não tem assim. Eu procurei na Bíblia e não encontrei. 60 anos, 70 anos vai ser aposentado. Não tem isso na Bíblia, irmão. Moisés foi chamado com 80 anos para servir a Deus. Amém? Eu tenho 76 anos e ela tem 76. Até aqui agora eu tenho força, tenho orado com ela, ajudamento, nós temos vigor, estamos trabalhando e o tempo é de Deus na nossa vida. Amém? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Eu me sinto feliz essa conversa que Deus me deu. Nós temos 76 anos igual, eu e ela, junto com ela, que nós cantamos, nós oramos, visitamos as pessoas e assim Deus tem nos ajudado. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a todos os irmãos, mais uma vez, ore por mim, ore por ela. Eu não sei um tempo que eu vou parar, quem sabe é Deus. Quando ele mandar eu paro, mas quando ele não mandar eu estou pregando, evangelizando, amém? Eu não quero cessar de evangelizar. Tem muitas pessoas já na terra que partiu e Deus me usou aqui para a eternidade. E um dos estágios foi o pastor Tércio de Mansão conhecido, lá no quartel, lá eu evangelizando, esse converteu Jesus, está aí o pastor Tércio da tua família, rebanho, foi lá no quartel, tinha um chalet pequenininho, 4 crentes. Chegou lá, comecei a pregar, comecei a dar o vídeo, hoje dá um de Deus aí, conhecido do Brasil, pela paz do céu, amém? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Eu peço perdão pelo tempo. Quer cantar o hino da igreja? Irmão, vamos já ficar aí, quer cantar o hino, né? E para mim, um minutinho só, para ir embora. Rapidinho, um minutinho só, amém? Para ir embora, peço desculpas. E ainda tem um lanchinho, viu? Eu vou dar uma sacolinha para cada um pegar um lanchinho. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Posso dar minha Igreja Rodoré,
Só que não deu tempo pra gente ensaiar o suficiente. Se não desculpe, amor. Meus amados irmãos, nosso amado pastor Estado vai orar, amém? E o nosso pastor Cláudio vai dar esse apostólico. Glória a Deus. Pontos nessa cena de oração. Isso, Pai eterno, Deus maravilhoso. Aqui está a tua igreja de pé, meu Pai. Chama fragmentadas, é a tua palavra, meu Pai. Por tudo que foi, aleluia. Passou nesse povo, meu Pai. Cada céu do teu, meu Pai. No louvor, meu Pai. Aleluia, na pregação, no exercício, na palavra. Alimentou o teu povo, meu Pai. Despede pela tua santa paz, meu Pai. A tua santa proteção, a tua santa segurança, meu Pai. E que tudo seja para a tua honra, glória e exaltação do louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor, a comunhão, a rica, doce consolação do Santo Espírito seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: Amém! Oh, Tem um pouquinho aí. encerrado. Tem um lanchinho aí, né? Achei que os irmãos já